Bora lá, nação, para as últimas informações do Flamengo. O Mengão está movimentando o mercado da bola. Teve a saída do Marinho, o Marinho que fez uma declaração após a sua saída do Flamengo. Vamos analisar também as possíveis contratações que o Flamengo quer fazer nessa janela de transferências. Por isso, já chega explodindo o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, ativando o sininho das notificações, tá bom? Créditos desse vídeo, canal Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. Beijo para você, boa tarde. Também para Mari, enfim, Fernando, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Chegadas e partidas, e o Flamengo finalmente fechou um ciclo aí com o Marinho, né? Enfim, fechou esse ciclo com o Marinho porque estava demorando um pouquinho essa novela a, enfim, desenvolver e tudo mais, desde aquele imbróglio daquela não viagem dele lá, recusa para a viagem do Chile contra o Ñublense. E aí, enfim, o Marinho ontem assinou a rescisão, vai mesmo para o Fortaleza. O Flamengo vai economizar uma grana aí com ele, chega ali aos quase 4 milhões até o fim do ano. Também recebe um dinheiro, fica quase no 0 a 0 com essa saída dele, que dá uma compensação também, recebe uma grana por parte do Fortaleza, 400 mil dólares, dá quase 2 milhões de reais. E ontem, quer dizer, acho que foi na madrugada, se eu não me engano, já entrando já no dia de hoje, o Marinho postou um vídeo nas redes sociais falando bastante sobre a sua saída do Flamengo, o que aconteceu de fato, fez um meia-culpa ali naquele momento de não ter viajado para o Chile e explicou todo o seu sentimento nesses dias que treinou separado, enfim, todo esse movimento de saída, ele que tanto se declarou torcedor do Flamengo e agora deixa o time para o Fortaleza. Vamos acompanhar agora o Marinho. Dia 22 teve uma viagem para o Chile, né, onde nos apresentaríamos às 9 da manhã. Quem não jogou, os atletas que jogaram se apresentaram às 15 horas. Né, se apresentava diretamente para a viagem. No treino da manhã eu senti um desconforto no coletivo contra a equipe sub-20. Né, e após isso fui atendido pelo médico, fui no departamento médico, ser avaliado e pedi apenas um exame antes da viagem, né, a respeito, né, do que tinha acontecido. E aí eu não consegui fazer o exame no momento ali. E na viagem, acabaram o pessoal da comissão chegando e me chamaram, falaram, você tem que viajar. E eu falei que não tinha exame, eu estava sentindo dor ainda e não tinha o porquê eu viajar com dor e tal. E acabei ali falando que isso não teria como eu viajar sem exame médico. Resumindo, uma atitude totalmente imatura, infantil da minha parte. Acabei não viajando, fiz exame no dia 23, apareceu um edemazinho ali, eu ainda constava dor, né, no adutor. Na segunda-feira, no meu aniversário, saiu a notícia que eu tinha sido afastado. Porém, na sexta-feira, eu já fui noticiado que eu seria afastado. Desculpa ao torcedor que se chateou. Abri mão de dinheiro para jogar no Flamengo, para viver um sonho meu, da minha família. E aqui sim, realizei o sonho. Tá, então o Marinho, né, falando um pouquinho sobre esse momento, enfim, que ele teve conturbado na sua saída, ele faz uma meia-culpa, assim, de todo esse episódio. O fato é que ele perdeu a confiança com a comissão técnica, que tinha uma boa relação com ele, o Jorge Sampaoli e tudo mais, diante do que tinha acontecido, mas agora é página virada, o Marinho saiu. O Flamengo também, nesse processo aí, pode ser que existam outras saídas, tem essa questão, o Rodrigo Caio foi noticiado ontem pelo jornal O Globo, uma sondagem do Cruzeiro a ele, mas o Flamengo informa que não... assim, a gente apurou, na verdade, que não houve nenhuma proposta por enquanto. Isso depende muito se o Rodrigo Caio vai, de fato, decidir sair do Flamengo nesse momento. Depende muito dele. Ele tem contrato até o fim do ano e aí tem que ter uma movimentação dele, se ele de fato desejaria sair. Aí o Flamengo, nesse momento, não dificultaria essa saída, já que o Flamengo não tem a ideia de renovar o contrato desse jogador. Passou por muitas
dificuldades médicas, tem jogado muito pouco, embora esteja recuperado já há algum tempo, tem tido poucas oportunidades. Então depende bastante mais de movimentações do jogador, como o Marinho agora teve essa movimentação de ir para o Fortaleza e não teve de ir para o São Paulo, por exemplo. Aí você tem outras possibilidades, o Pablo não vem jogando tanto assim, seria também uma oportunidade se surgir outra questão de mercado, o Vidal, que já falou que no fim do ano no próximo ano não continua. Então são algumas questões que o Flamengo vem se movimentando, ao passo que tenta também pegar ali Alan, De La Cruz, tem o Luiz Araújo, Rossi, Flamengo nessas idas e vindas do mercado de transferências, que é absolutamente normal. Mari. Obrigada, viu, Pedro? Tá aqui com a gente também, pode participar, dependendo, se tiver mais alguma informação, a gente chama ele também, mas quero ouvir de vocês. Rodrigo Caio no Cruzeiro, pela ótica do Flamengo, primeiro. Eu acho que seria uma boa negociação para todas as partes, né? O Rodrigo foi um cara extremamente importante em 2019, um dos melhores zagueiros do país, é um zagueiro que tem velocidade, um zagueiro que tem a qualidade para sair jogando, só que tem uma questão física, né, que o Pedro trouxe pra gente, que impede que ele consiga jogar com frequência. E aí a conta acho que não fecha. E é um movimento necessário da direção do Flamengo fazer essa reformulação de elenco. Eu acho que ciclos se encerram e alguns jogadores que estão no elenco do Flamengo já têm esse ciclo bem próximo do fim. Eu acho que é o caso do Rodrigo Caio. Ele não tem conseguido mais jogar com frequência e seria um reforço interessante pro Cruzeiro. Acho que ele é um cara experiente, um cara com histórico de seleção brasileira. Se não tivesse lesionado, poderia até ter ido para a última Copa, né? O Tite gosta muito dele. E acho que ele se encaixa bem com as ideias do Pepa também. Tem a saída de bola com qualidade, é um jogador que tem uma velocidade também. Acho que seria uma negociação satisfatória para todas as partes, Mari. Mas Mari, como que a gente faz essa avaliação? Assim, quando o Rodrigo Caio joga bola, ele é jogador de futebol. Ele se provou, ele foi questionado quando estava no São Paulo, ele veste a camisa do Flamengo, ele tem um carinho da torcida do Flamengo. Mas como a gente diz que é um bom zagueiro, mas que não tem atuado, mas pro Cruzeiro é uma boa, sendo que ele não tem atuado. Do nosso reforço imaginário, bom é reforço né? que vai jogar, né? Isso, é do nosso Ou o imaginário. Rodrigo Caio. Do nosso imaginário, que a gente já viu ele fazer. E se o Cruzeiro busca, também é de um imaginário que o Cruzeiro já teve acesso, assim como nós. Então, assim, é muito curioso, porque o Rodrigo tem 29 anos, o que poderia ser o auge, né, da carreira dele, no sentido de desempenho, acompanhando o movimento do futebol. O futebol hoje em dia é muito mais intenso, muito mais físico, muito mais veloz. Ele tinha tudo para se encaixar no futebol moderno. Mas é isso, foi interrompido pela sequência de lesões. Eu acho que a avaliação parte muito disso, que o Cruzeiro entender que ele ainda pode oferecer com muito respaldo da parte médica, né? Porque não tem como ser um reforço em que você pegue para cuidar, em que você invista um tempo e dinheiro e expectativa até para o torcedor e ele não corresponder. Mas eu acho, sim, dando tudo certo na parte médica, eu acho um baita jogador. É porque eu acho que quando você tem o interesse de contratar, você já sabe qual é o pacote. Você já sabe que ele tem essa fragilidade. Você assume o risco. Você assume um risco. Mas esse risco do Rodrigo Caio hoje, e, gente, a gente sempre fala, é um cara que sempre foi muito atencioso, jogando bola, como que a gente já tem que avaliar que não é a pessoa, né? Jogando futebol também tem qualidade, mas hoje o pacote é de muito alto risco, dona. É de risco, não tem como não concordar com você. A questão física, ela é um entrave até para a sequência da carreira dele. Um jogador que poderia ter alcançado até níveis superiores. Ele foi tem gramados hoje em dia que não colaboram, né? Ele ficou próximo, por exemplo, de Barcelona, né, na época dele de São Paulo. A questão é o Cruzeiro confiar que pode recuperar o atleta. Eu acho que no Flamengo também, por conta dessa questão física, ele acabou perdendo espaço, porque o Flamengo hoje tem o Fabrício Bruno, tem o Léo Pereira. Ele foi pegando, né, um espaço mais lá para trás na fila, né? Outros jogadores acabaram pedindo passagem e pegaram essa vaga de titularidade. Ô Pedro, nesse imaginário do torcedor rubro-negro, do que ele já viu do Rodrigo Caio, do que ele vê da zaga do Flamengo, Rodrigo Caio, saudável, é 100% titular no Flamengo, jogador que é torcida, enfim, que dentro de campo não dá para abrir mão? Olha, Mari, a expectativa é, até, enfim, internamente no Flamengo, todo mundo considera que ele tem um nível muito alto, o Rodrigo Caio, nível técnico, nível de apresentação para ser o titular do Flamengo. Só que ele precisa de sequência, né? E encaixou um momento agora que o Fabrício Bruno, por exemplo, que joga ali mais pelo lado direito, embora o Rodrigo, por vezes, já jogou pelo lado esquerdo também,
mas você tem o Fabrício e o Léo Pereira, 2 zagueiros em bom momento, então é difícil você desbancar um desses 2 zagueiros, não é uma fase de instabilidade individual de nenhum dos 2 ali para você, de repente apareceu uma brecha aqui, vamos colocar o Rodrigo para ver se ele engata uma sequência. Não foi o caso nesse momento, então ele acabou prejudicado por essa série de lesões aí, é um jogador muito profissional, né? São só elogios ao Rodrigo Caio internamente o tempo todo e que realmente vem batalhando contra isso, mas sempre tinha uma grande expectativa da torcida do Flamengo, o Rodrigo vai voltar, eu lembro que no ano passado ele voltou contra o Picos na Copa do Brasil, o Alto, né? De Picos, voltou na Copa do Brasil em Volta Redonda, foi bem, enfim, com passes assim, verticais e tudo mais, mas logo depois teve um jogo contra o Corinthians e se machucou no joelho e ficou um tempo fora. Então isso que causa muita apreensão. É essa questão do Rodrigo Caio que de fato causa muita apreensão. Mas ele já vem um tempo aí só treinando e tudo mais, mas não apresenta problema físico. A questão é jogar mesmo. Então é essa indefinição que causa até na diretoria essa quase certeza de não renovação, que não vale a pena renovar com ele ao fim do ano. Pedro, para te liberar então, é o Flamengo que, querendo ou não, ele faz essa renovação às vezes até de forma natural, né? Porque é o Vidal que não quer renovar, é o Rodrigo Caio agora nesse processo também de já ter outro interesse, o Marinho saindo também, naturalmente vai renovando o elenco. Vai deixando o mercado falar, né, Mari? Vai deixando o mercado falar porque todos os contratos no Flamengo são muito bem amarrados e são contratos altos. Então é difícil você, assim, simplesmente você pegar o jogador e tentar encaixar em outro clube. O mercado tem que se manifestar e aí o jogador ter essa ideia de sair para você fazer um acordo. Acho que o caso Marinho deixou isso muito claro, né? O São Paulo até tentou tirar o Marinho, o jogador não queria e não houve acordo. Então teve que ter uma proposta melhor do Fortaleza, aí chegar o Flamengo com o Marinho, costurar tudo, fazer um acordo para ele sair, porque é um contrato muito bem amarrado, um contrato muito vantajoso também para quem joga no Flamengo hoje. Então, aos poucos, esse ciclo aí, você imagina, por exemplo, só para fechar mesmo, o Vidal tendo que sair para o futebol chileno agora, o valor do Vidal na Folha agora. O Vidal tem um salário altíssimo no Flamengo, assim, muito possivelmente entre os 2, 3 primeiros salários ali do Flamengo. Você imagina ele sair para o Colo-Colo, no futebol chileno agora, nesse momento, porque ele teria que abrir mão, uma composição com o Flamengo. Então é muito complicado, de fato, você fazer essa reformulação, mas quando o mercado chama, aí a reformulação acontece. Pedro, obrigada, viu, pela sua participação aqui no Sport Center. Então, para a gente também já falar sobre essas saídas do Flamengo. Se você parar para pensar, não são jogadores desses aí que o Pedro trouxe aqui numa lista de Vidal, Rodrigo Caio agora ventilado no Cruzeiro, Marinho fazendo a postagem dele, agradecendo a passagem no rubro-negro, não é nenhum jogador que fala, não, o comprometimento do calendário, jogadores fundamentais para o prosseguimento do campeonato não afeta. Não. Eu não vejo o torcedor do Flamengo lamentando. Acho que o Rodrigo Caio muito mais o emocional, se vier a fechar, né? Sim. Do que efetivo dentro de campo. Na perspectiva do, poderia ter dado mais certo do que já deu, né? Por conta das lesões que a gente já pontuou. Mas não, o Flamengo ele consegue encontrar maneiras de sobreviver sem esses atletas que aos poucos, né? Até vão se autodispensando, justamente por conta do desempenho. Já não faz mais tanto sentido, o encaixe já não acontece, a expectativa, por exemplo, com o Vidal foi lá no alto. O Flamengo ele faz um movimento interessante, é um cara muito experiente, é um cara que poderia agregar demais e talvez ali em determinado momento até agregou, mas não depende disso. O Flamengo não depende do Vidal, o Flamengo não depende do Marinho. Eu acho que são ciclos naturalmente encerrados no time. Eles têm. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo, é uma movimentação do vai e vem no Mengão, no mercado da bola. Vamos ver o que vai acontecer, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo